Com a história inicial envolvente, uma boa narrativa e com gestos repletos de bizarrices, você não pode deixar de acompanhar a evolução da arte de JoJo's Bizarre Adventure. Marcados por um estilo único, com um começo repleto de assimetrias e composições nada convencionais, o começo de JoJo's é realmente bizarro. E aos poucos nos acostumamos com isso e vai se tornando cada vez mais normal e aceitável para quem lê. Porém, ao decorrer da trajetória dos inúmeros JoJo's, aquilo que era bizarro vai se tornando mais harmônico e extremamente característico, com um estilo próprio. Veja como personagens gigantescos que mais pareciam uma montanha começam a ser cada vez mais estilosos e estilizados, se tornando dignos de capas e revistas de moda, com muitas influências culturais, como Sherlock Holmes, Indiana Jones, Prince, cantores, músicas, filmes e de diversas nacionalidades como Estados Unidos, Itália, Japão e mais. Mesmo que você não conheça a obra, te convido a assistir esse vídeo e dar de cara com um dos mangás mais excêntricos e marcantes já produzidos. Com um total de 8 partes produzidas e a 9ª em produção, a evolução da arte pode ser notada em cada parte, se compararmos o começo e o final. O autor se dá a liberdade de adaptar seus traços de acordo com a época e fazer mudanças drásticas no estilo em prol da arte. Imagine então o quanto não mudar os traços do autor ao decorrer de mais de 3 décadas de ilustração. Então venha comigo para analisarmos essa obra incrível. Desvendaremos agora o mistério por trás dos traços de JoJo's. Vamos lá! Percebemos logo de cara o estilo único que o mangaka Araki aplicava. Apesar das assimetrias, os personagens são extremamente expressivos quanto aos seus gestos corporais, principalmente em cenas de lutas e movimentações intensas. Isso é incrível, as cenas são muito presentes e vivas, o autor consegue impactar o leitor. Ainda sobre o estilo, os olhos não são grandes e exagerados como em grande parte dos mangás, mas em contrapartida o estilo das feições é único e não é algo que estamos tão acostumados a ver em outros mangás. Os cenários e fundos são sempre muito bem trabalhados e sempre remetem ao momento certo que a história está. Algo que eu acho legal é como o autor não economiza ao mostrar os elementos de época, ou seja, a ambientação não peca nem fica incoerente. Ele evita fazer quadros vazios em que somente o personagem se destaca. A grande maioria é repleta de elementos complementares, o que mostra o cuidado que ele tem com a obra. A atenção especial aos elementos secundários está presente nas carruagens, mansões, cavalos, carros, barcos e diversos outros elementos em geral, todos igualmente expressivos e trabalhados. Quanto aos quadros ou frames particularmente, para mim, a roteirização é muito bem feita. Ele consegue desenvolver a cena muito bem, utilizando bem cada quadro para demonstrar a ação. Então você tem aquela sensação de continuidade e fluidez. Conseguimos entender a movimentação tão bem como se fosse em um filme. Somado a tudo que foi visto, vemos também que Araki gosta de usar efeitos de retícula, texturas e linhas radiais nas suas ambientações. O autor detalha bem as sombras e tem muito cuidado ao aplicar detalhes. São meio tons através de pontilhados, tons de cinzas e achuras em diversos níveis. Achei interessante também o traçado do autor, ou a line art. Um traçado bem espesso e expressivo com diversas nuances, que apesar de mudar um pouco durante os anos, sempre manteve sua essência. Deixa tudo bem forte e marcante. Além disso, a obra em muitos momentos conta com caixas descritivas que enriquecem ainda mais a história. O gore é muito presente no começo da obra, crânios esmagados, corpos dilacerados e tudo que for mais violento é presente na narrativa inicial. Trapaças, envenenamentos, falta de piedade e tudo de pior acontece na história. E isso tudo é representado por meio das ilustrações. As proporções e deformações são exageradas, porém é algo que vai se diluindo ao decorrer dos anos. Como mostrei no começo do vídeo, em cenas que os personagens são arremessados sempre temos essa proporção característica ao ilustrar as pernas. Uma perna extremamente alongada e outra encurtada. As cenas de lutas são marcadas por posições nada ergonômicas ou até impossíveis para um ser humano normal. E assim temos vários outros detalhes sobre esse aspecto que detalharemos melhor ao decorrer de cada parte. Mas isso no momento é ok. E o mais bacana disso é observar como o autor se adaptou à realidade de cada obra, uma mudança muito nítida. Toda a história do mangá, ou quase toda a história, envolve um membro da família Joestar, em gerações diferentes.
Todos esses têm como apelido Jojo, sendo fadados a combater presenças sobrenaturais que assombram a família há séculos ou vilões. A cada parte, um membro de uma geração diferente é o protagonista. Então vamos lá, parte por parte. Parte 1, Phantom Blood. A primeira coisa que eu notei no começo em Phantom Blood com Jonathan Joestar é que os personagens eram extremamente corpulentos e extravagantes. Os músculos sempre tinham destaque. É massivo e é condizente com a primeira parte, pois a força bruta era presente na resolução dos problemas. Ao mesmo tempo, fazendo contraste, o estilo clássico, a nobreza e o cavalheirismo da época que se passava também eram muito bem representados. E aí, eu fui no primeiro capítulo já fazendo as minhas notas mentais. Os membros do corpo às vezes parecem ou muito grandes ou pequenos, dando ar de esquisitice ou bizarrice. Às vezes parece que existem articulações a mais ou a menos. É bem louco e diferente. A cabeça, por exemplo, fica minúscula em algumas partes. As personagens femininas, na maioria das vezes, têm traços muito parecidos entre si, com estética similar entre elas, com diferencial na personalidade e estilo de se vestir. Parece até que são primas ou irmãs. O rosto dos personagens tem um visual engraçado, parecendo um pouco largo às vezes. Temos também sorrisos gigantes e pescoços bem largos. E é aqui nesta parte que temos as desproporções mais acentuadas. Como disse, cada parte de JoJo's Bizarre Adventure apresentou uma evolução nos seus traçados, mesmo se compararmos ela em si, do começo até o final. Veja como os traços de JoJo se transformaram, seja nas mudanças dos traços dos lábios, que agora são mais expressivos, ou no posicionamento de elementos da feição, como sobrancelhas, nariz, olhos, queixos e orelhas. Mudanças em todos esses elementos, mas que ao mesmo tempo não nos impede de identificar o personagem. Parte 2, Battle Tennessee. Em Battle Tennessee, as proporções já são um pouco melhores, um pouco mais harmônicas, apesar de não serem extremamente diferentes da primeira parte. Mas conseguimos notar que a cabeça não fica tão pequena em relação ao corpo como na primeira parte. Mesmo assim, os personagens continuam extremamente musculosos, com aquele ar de corpo de fisiculturista. Em contrapartida, as lutas são mais elaboradas e cheias de estratégias por parte de Joseph, o que contrabalanceia muito bem as cenas de ação. Temos então toda uma arte que valoriza os elementos de apoio que serviram de ferramentas para a execução dos planos dele. Ainda nesta etapa, conseguimos notar que o autor já diversifica mais o estilo das vestimentas e conseguimos ver experimentações e coisas novas. Veja, por exemplo, nessa cena cômica, o Joseph, aquela montanha de músculos, tentando se disfarçar para entrar sem ser notado na base inimiga. Temos também todo o design dos homens dos pilares. E um destaque especial a Lisa, personagem que ganha muita atenção e se diferencia das outras pelas habilidades e estilo próprio. O autor começa a implementar aos poucos a extravagância que será característica marcante no mangá. Assim como na parte 1, em Battle Tennessee também houveram mudanças entre o traçado inicial e final. Observe nessas fotos a diferença entre o antes e depois. Nessa parte, as assimetrias ainda são bastante acentuadas também. Parte 3, Stardust Crusaders. O autor agora começa a explorar ainda mais as vestimentas dos personagens. Veja, por exemplo, como o estilo de Dio mudou, como as roupas dele agora são mais fashion. Eu gosto do estilo de Stardust Crusaders, mas na minha opinião, e reforço, essa é a minha opinião, ao ver a nova caracterização de Dio nesta etapa, eu tive um pouco de dificuldade em me acostumar. Achei que ficou muito diferente da realidade inicial dele na parte 1. Nesta parte, notamos que os personagens ainda têm a musculatura e masculinidade muito evidentes. Eles agora têm ombros e peitorais mais protuberantes, mas com o volume total do corpo menor do que na parte 1. E foi assim devido à tendência que existia na época de retratar heróis musculosos e imponentes. Outra grande mudança em Stardust Crusaders é que agora o Ramon não é mais destaque no mangá. O Ramon, que foi uma forma de energia utilizada para combater os vampiros, homens do pilastra e zumbis nas etapas passadas, agora é substituída pelas stands, uma forma de projeção física da energia vital do personagem, o que muda completamente a abordagem da arte nas lutas e cenas de ação. Veja o comparativo entre as cenas de lutas da parte 1 e 2 com as lutas atuais. E assim como nos outros, houveram adaptações, sejam estas no estilo da sobrancelha ou em como as orelhas são ilustradas. Pequenas mudanças que mostram um processo de evolução do autor. Em Stardust Crusaders, as assimetrias exageradas
já vão deixando de existir e não temos mais aquele ar de total bizarrice. Parte 4, Diamonds Unbreakable. Esse é o principal momento de transição na arte de Araki. Aqui vemos o estilo de JoJo's mudar realmente. Ao decorrer da parte 4, aquele excesso de músculos vai dando lugar a corpos mais proporcionais e naturais. Veja a mudança de Josuke no começo e fim de Diamonds Unbreakable. Realmente incrível. Aqui o autor não teve medo de mudar. São dois personagens completamente diferentes. Podemos dizer que a parte 4 representa o meio termo entre o estilo antigo aplicado e o estilo que virá a partir das próximas partes. Além de tudo, percebemos como é diferente esse estilo de se vestir e saibam que isso é influência direta do cantor Prince, que serviu de inspiração para o autor. Outra coisa legal, olha como penteado é característico em Josuke, algo que chama bastante atenção. Em Diamonds Unbreakable, começamos a notar mudanças mais características nas feições. Os narizes, por exemplo, agora passam a ter um formato menos pontudo e mais arredondados. As linhas de contorno tendem a ser mais suavizadas e mais leves se compararmos com as primeiras partes. Nesta etapa, a estilização se torna algo extremamente presente, mas ainda assim temos alguns traços de assimetria. Mas vejam, essa é uma característica do autor e da obra, e como vemos, as mudanças de Josuke foram as maiores entre todos os protagonistas dos JoJo's. Parte 5, Golden Wing. Aqui o estilo chegou para ficar. O lado mais apurado quanto a aspectos do mundo da moda do autor se estabeleceu no estilo dos personagens. Definitivamente, agora os personagens abandonaram aquele aspecto extremamente musculoso e apresentam corpos mais magros. Seu personagem favorito era o Rohan, e através dele o autor transparece todo o seu lado fashion, mas tudo isso é condizente. A ambientação agora é na Itália. O Araki adora a cultura italiana e desenvolveu o Golden Wing toda ambientada lá. O autor teve bastante inspiração de elementos da cultura romana e grega, por exemplo. As roupas de cada personagem são completamente personalizadas e únicas. Essas também tiveram inspiração no cantor Prince muitas vezes. Ainda que menos acentuadas, conseguimos também perceber diferenças nos traçados do protagonista entre o começo e o final de Golden Wing. E apesar de tudo estar mais uniforme, algumas poses ainda nos deixam em dúvida quanto à ergonomia e conforto, mas tudo pelo lado excêntrico, não? Parte 6, Stone Ocean. Temos aqui a primeira protagonista. O autor consegue com maestria definir a personalidade dela sem que fique algo estereotipado. Para alguém que esteve trabalhando com protagonistas exclusivamente masculinos, ele consegue transmitir muito bem a feminilidade dela e ao mesmo tempo aplicar uma personalidade marcante. Por se ambientar em uma prisão, Stone Ocean não tem uma variedade tão grande nos cenários. Mas se você acha que isso prejudicou o desenvolvimento da arte dele, pelo contrário, o autor conseguiu explorar muito bem os elementos secundários e as cenas que envolvem os usuários do stand. Sendo assim, essa parte consegue transmitir com uma boa imersão a sua história e narrativa. Quando o mangá passa a se ambientar fora da prisão, temos painéis duplos belíssimos como esses. Veja a variedade de informações que o autor entrega sem que haja perda de qualidade. É isso! Stone Ocean foi marcada pela atenção especial que Araki dá aos stands e as habilidades que são usadas. Toda a arte envolvendo esse conjunto de ataques e ação é muito bem trabalhada. Durante a transição entre o início e o fim, podemos perceber que a protagonista tinha os traços adaptados também, como de costume. Veja como ela parece ter lábios e nariz mais expressivos no final. Parte 7, Steel Ball Run. Passando em outro universo que não está mais ligado com os outros 6 universos, Steel Ball Run para mim foi a parte que mais me prendeu e me convidou a continuar lendo. Aquilo me impactou positivamente e me mostrou novas possibilidades, mas sem perder a essência que JoJo's Bizarre Adventure entrega. O autor agora não tinha mais aquelas amarras que o prendia aos universos anteriores, e apesar de se ambientar em 1890, na parte 7, o Araki não teve limitações para dar visuais mais modernos às vestimentas dos personagens. Tudo era muito personalizado e exclusivo, ainda mais imerso no mundo da moda que ele sempre admirou. Um fato importante para o desenvolvimento artístico nessa parte. A partir do capítulo 24, Steel Ball Run mudou para a revista mensal Ultra Jump. Antes fazia parte da revista semanal Shonen Jump, permitindo mais tempo para o desenvolvimento da arte, deixando tudo mais natural e ainda melhor. E além disso, foi em Steel Ball Run que JoJo's mudou do gênero shounen para seinen, que permite abordar assuntos mais maduros, mas sem perder nem um pouco do charme da obra.
Veja como Araki se dedicou neste mangá. Olha o detalhamento, olha a atenção, os detalhes, realmente uma obra de arte. Os stands também são perfeitamente trabalhados e recebem uma atenção sem igual. E para não perder o costume, veja as diferenças entre os personagens no começo e no final de Steel Ball Run. Parte 8, JoJolion, ambientada em Morio. Mesmo a cidade fictícia da parte 4, Diamonds Unbreakable, JoJolion já tem um fato curioso. Os rostos dos personagens, de qualquer gênero, são muito parecidos, mas o incrível é que isso não gera confusão, porque aqui na parte 8 o estilo artístico de Araki já está tão atrelado à moda e sua diversidade que não nos confundimos com os personagens que têm características únicas nos adornos e maneiras de se vestir e portar. Essa decisão provavelmente é proposital e tem a ver também com esse apreço que Araki tem pela moda, pois aquelas feições parecem ali rostos de modelos. JoJolion consegue também uma boa arte sem perder toda a caracterização de JoJo's. As capas dos capítulos são muito bem trabalhadas e são outro aspecto positivo. Há quem reclame e diga que Araki na parte 8 ficou um pouco descuidado em alguns momentos, principalmente depois dele ter criado a parte 7, criando uma ponte de comparação. Mas eu pessoalmente não tenho o que reclamar, para mim todo o conjunto da obra de JoJo's Bizarre Adventure e suas evoluções são fantásticas. Temos agora em produção a parte 9, mas ainda é cedo para compararmos o estilo, pois a obra ainda está no começo. Mas com certeza ainda teremos muito material para analisar a vida de Araki. Podemos dizer que JoJo's é uma obra sem igual, e que o processo de evolução é fantástico. Quando analisamos a arte de Araki, não estamos comparando se ele desenha bem ou mal, ou se a ilustração dele melhorou com o tempo, mas sim como ela mudou e como ela foi adaptada ao decorrer de diversas influências externas ao decorrer destes inúmeros anos. Simplesmente fantástico. Se você assistiu esse vídeo até o final, não deixe de se inscrever e dar o like, e ativar o sininho também, isso nos ajuda muito. Valeu, até mais, tchau!